Boa noite a todos que estão aqui, todos que estão assistindo de suas casas. É sempre motivo de alegria a gente poder conversar um pouquinho sobre os ensinos da doutrina espírita, né? Os esclarecimentos que ela nos proporciona. Então, como a Ivete falou, nós hoje vamos começar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. E o item de hoje é piedade filial. E durante esse estudo nós vamos falar sobre os itens piedade filial, que faremos hoje, depois quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, instrução dos espíritos, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, nós vamos estar falando, né, de família durante esses estudos com esses temas. Então, quem estava aqui na palestra de quarta-feira passada, que Marcelo falou sobre o Livro dos Espíritos? Então, vou começar pegando um ganchinho da fala de Marcelo, quando ele, na quarta passada, fez um questionamento que é bastante significativo para todos. Se realmente nós acreditamos na reencarnação. Será que realmente nós temos essa convicção, temos essa certeza? Se nós entendemos que a reencarnação ela nos oportuniza um passo adiante na escalada do nosso progresso espiritual. Será que realmente, né, nós temos essa certeza? Porque se nós não temos ou se nós não acreditamos, determinados assuntos ficam difíceis de compreender, de entender, né? Principalmente esse de hoje, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O ensinamento, amar os inimigos, o ensinamento do Cristo, né? Fica muito difícil o entendimento desses ensinos se nós não temos a convicção da reencarnação. Mas quando a gente entende, quando nós acreditamos, quando nós sabemos que viemos, que reencarnamos, para reorganizar as coisas que nós deixamos mal resolvidas em outras existências, para novos aprendizados, para desenvolver os sentimentos, buscando o bem, a fraternidade, a solidariedade. Quando a gente tem essa convicção, fica mais fácil, né? E quando a gente tem essa convicção, a gente passa a olhar a família por um outro olhar. Porque a gente entende que a gente mergulha na Terra, numa determinada família, e isso é uma necessidade. A gente não caiu de paraquedas naquela família, e aquela família não é, né, equívoco do Senhor, né? Não é equívoco de Deus. Porque tem gente que fala assim, não é possível, não sei o que eu estou fazendo nessa família. Né? É comum, às vezes, a gente ouvir isso, né? Quando a gente tem esse pensamento, a gente também, de uma forma, a gente está dizendo, então, que Deus se equivocou, né? Que a lei divina se equivocou. Né? E a gente ia cair na família do lado, que é uma família que a gente considera mais harmoniosa, mas teve algum desvio e a gente caiu na nossa família complicadinha. Né? Então, a gente pensando assim, a gente vai se equivocando, porque, na verdade, nós renascemos no lugar certo, por necessidades que nós, enquanto espíritos, trazemos. Né? E nascemos também nessa família com um objetivo de avançarmos espiritualmente, né? De desenvolvermos as nossas qualidades.
Por que a família às vezes é complicada? Porque, na maioria dos casos, nós reencontramos na família desafetos do passado. Né? Então, por isso, mesmo tendo a bênção do esquecimento das vidas passadas, há um desafeto. É um desafeto que está ali reunido comigo, ou até mais de um desafeto, né? E as energias, né, de que eu tenho para com alguém que eu tenho afeto é diferente das energias para aquele que eu tenho um desafeto. E por que a gente se reúne assim com os desafetos? Para quê? Para que haja o reajuste, para que a gente consiga se entender nessa vida, ou para que a gente pelo menos se esforce bastante. De repente a gente não vai conseguir o entendimento total, mas para que a gente já vá dando alguns passos, né? De buscar o entendimento, de ter a força de vontade de ouvir, de aceitar o outro, né? E não fugir, porque normalmente a gente foge, né? A gente foge dessa convivência. Nós sabemos que existem famílias que as pessoas estão dentro da casa, mas que não se relacionam, não conversam, evitam o encontro, né? Ou quando o encontro é para sair faísca por tudo quanto é lado, né? E assim as pessoas vão caminhando infelizes, porque o lar é a primeira escola, né? E o lar, ele não se constituiu por acaso, ele tem um significado extremamente importante na nossa existência. Então, se a gente não tiver essa certeza, falar, né, do perdão dentro da família, falar do honrar vosso pai e vossa mãe, fica complicado. Porque se a gente acha que a gente está aqui uma vida só, acabou, depois que acabar, acabou, para que a gente vai fazer esforço dentro do lar ou em outras situações? Né? Para que a gente vai buscar uma harmonia? A visão é completamente diferente. Por quê? O que fala mais alto? O orgulho e o egoísmo. Não, eu não vou dar o braço a torcer. Não, eu não quero papo. Não, eu não peço desculpa. Eu não peço perdão. Eu conheço uma pessoa que tinha uma relação muito complicada com a mãe dela, mas muito complicada mesmo. E, inesperadamente, a mãe dela desencarnou. Ninguém esperava, foi, né, uma coisa que realmente não se esperava. E ela ficou muito mal, mas muito mal. Porque no seu íntimo, ela tinha vontade de perdoar a mãe, de se entender com a mãe, mas também o orgulho que nós carregamos, a vaidade, muitas vezes, não permite isso, né? Então, ela tinha no íntimo aquele desejo, mas não deu nenhum passo para isso, até porque a gente sempre acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? E a gente nunca sabe o nosso amanhã. Então, quando a mãe desencarnou, ela ficou muito mal, mas muito mal mesmo. Né? O sentimento de culpa, a dor de ter perdido a oportunidade, né? De se entender ainda em vida. Né? Porque, inclusive, é essa a recomendação do Cristo, né? Que a gente possa se entender enquanto estamos a caminho, que a gente possa perdoar enquanto estamos a caminho, quer dizer, enquanto temos oportunidade com aquele irmão. E aí o que a gente faz se a gente não busca essa reconciliação, esse perdão, desenvolver a atividade? A gente acaba carregando essa sequela para uma outra existência. Né, e vamos ficar sequelados, até ter a oportunidade de resolver. Porque a lei de Deus, que é uma lei de amor, não tem jeito. Ela vai criar condições para que a gente possa voltar
próximos, para que a gente possa, então, quebrar aqueles laços de ódio, de rancor, de desentendimento. A gente pode até teimar várias encarnações. Não, 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 não quero, não gosto, odeio. A gente tem a liberdade para isso. Mas com isso a gente amplia o sofrimento, né? Mas a lei de Deus, ela vai dar um jeitinho. Então, para que a gente firme essa convicção da reencarnação, eu sugiro até, quem não leu, o livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é o terceiro livro da série. André Luiz tem uma série, esse é o terceiro. Tem um capítulo, que é o capítulo 13, que fala reencarnação. Então, ali vai mostrar uma situação onde um espírito vai ser preparado para reencarnar. Numa situação extremamente complicada, que é o Segismundo. Não é só o nome dele que é complicado, não. Sabe? A situação também é complicada. Por quê? Na verdade, ele necessitaria reencarnar. Os pais, o casal Adelino e Raquel, já tinham um filho, né, e estavam pensando nesse segundo filho. E isso era a oportunidade de Segismundo vir, então, naquele lar. Por quê? Porque esses 3 espíritos estavam altamente comprometidos, porque em outra existência, a Raquel e o Adelino também eram marido e mulher. Olha aí, assim, também eram marido e mulher. Cuidado aí que a gente pode voltar de novo com o meu marido, com a mesma esposa. Então, eles eram em outras existências marido e mulher, e o Segismundo acabou, né, entrando naquela relação, se apaixonando pela Raquel, uma paixão assim devassadora, e acabou matando o Adelino para ficar com a Raquel. Então, o Adelino desencarnou numa situação de muito ódio, uma situação de ódio profundo. A Raquel numa situação de culpa, de sofrimento, pelaquela situação desastrosa. Então, o plano espiritual faz o quê? Não, o Segismundo precisa reencarnar, precisa voltar próximo daqueles. Então, o Segismundo voltaria como filho. Mas não é uma coisa muito simples também. Se a gente ler, não vou contar tudo, mas vou dar um spoilerzinho assim, pequeno, para aguçar a curiosidade. Então, o que acontece? As energias daqueles dois eram tão conflitantes de ódio que estava difícil para o Segismundo reencarnar. Ele tinha medo, mesmo sabendo que era necessário reencarnar, ele tinha pavor, ele tinha medo desse encontro com o Adelino, né, que era alguém que ele, em outra existência, assassinou. Então, ele estava realmente fragilizado com aquilo. Então, o que a espiritualidade fez? No momento do sono, né, quando a gente dorme, o espírito não dorme, né? O espírito, há um desprendimento parcial, e era no momento do sono que a espiritualidade promovia o encontro dos 3, né? Aproximava, trazia o Segismundo, aproximava daquele casal para ir fazendo, né, trazendo uma aproximação, tentando também mostrar para o Adelino que ele precisava perdoar aquele espírito que viria. E lógico que isso é no momento do desprendimento, depois se esquece, né? Aquela coisa toda. Mas foram alguns encontros de aproximação para fazer com que aquelas energias tão pesadas se
se desfazendo. E lógico também que eles teriam o amparo, né? O amparo da espiritualidade. E ali nós vamos vendo os detalhes, como a espiritualidade atua antes do reencarne, né? São muitos encontros, então é uma narrativa muito bonita, muito rica, né? E aí, quando a gente lê, a gente, nossa, então reencarnar dá trabalho, gente. Reencarnar dá trabalho, porque depende do plano, da situação de cada espírito. Aí a gente reencarna e fica assim, eu não sei para que eu vim, não sei o que eu estou fazendo nessa vida, né? Com essa família doida, e que não sei o quê, com esse marido sequelado, com essa esposa sequelada. Então a gente fica numa reclamação sem fim. Só que é, na verdade, a nossa grande oportunidade de reajuste, de crescimento. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa, então, muda o quadro. A gente tem que ver a família como uma oficina, os espíritos falam isso, que ela é uma oficina que a lei de evolução nos oportuniza para avançarmos, para santificar o coração, como está lá escrito nesse livro que eu falei, Missionários da Luz. Olha, uma oficina que a lei de evolução nos oportuniza para avançarmos, para santificar o coração. É assim que está lá no livro. E é isso, né? Então, a gente sempre cantava, Olívia, Marcelo, Lucinha, Helena, Lúcia, a gente vai lembrar. A gente tem uma música que tem um verso belíssimo que fala assim: a reencarnação é lei de evolução que no seu agir nos há de conduzir das trevas para a luz nos braços de Jesus. Então, a reencarnação é isso, né? A cada mergulho na carne, a gente vai evoluindo, até que nós teremos a oportunidade de sair das trevas para a luz. Então, quando a gente pensa... E aí, eu não lembro o nome, mas eu tenho um psicólogo que ele escreveu um livro sobre família. Não lembro o nome do livro. Esses dias eu perguntei à médica se eu já estava começando o Alzheimer, porque está tudo complicado, sabe? Guardar nome, essas coisas todas. Então, se eu não anotar aqui, eu não guardo. Como eu estou lembrando agora, eu não anotei. Aí, o que ele diz no livro? Ele diz, porque eu pensava uma coisa, mas ele disse outra no livro. Ele disse que os conflitos de família, na verdade, a gente precisa tentar, né, resolver, tentar superar, mas não é aturar nem suportar. E fiquei preocupada. Né? Não é aturar nem suportar. É se aproximar, né, e tentar desenvolver a afetividade. Então, se a gente... Pensa bem, segundo ele falou, aí eu logo pensei assim, meu Deus, vou chegar lá no plano espiritual, aí eu mesmo vou relembrar a minha vida e só aturei, né? Vai dar ruim, né? Porque é muito mais do que isso. Porque se for só para aturar, na verdade a gente não avança. Se pensar bem, a gente não avança. Então é mais do que isso. É desenvolver realmente uma afetividade, né? É realmente desenvolver o perdão. Então, olha que desafio, né? Então, vamos lá. Mas a vida é assim, é desafio. Então, primeiro, o item 1 fala do mandamento. O mandamento em Marcos 10, 19, em Lucas 18 e 20, em Mateus 19, versículos 18 e 20. Olha, sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, a gente vai vendo que tudo é não, né? Não, o que não devemos fazer. E depois vem o que devemos. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E
no Decálogo, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, no Decálogo está exatamente assim, como Moisés recebeu lá. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, além do mandamento, tem um complemento que é uma promessa, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, depois a gente vai analisar isso aí. Então, todos nós sabemos que a relação de pais, de filhos, tem as suas dificuldades, e às vezes essas dificuldades são bem maiores. Tem história de abandono, de indiferença, de violência, que provoca marcas nos filhos. A gente sabe disso. Mas, segundo os ensinamentos da doutrina, essas situações, na verdade, elas extrapolam a vida física. Elas vêm, das nossas experiências anteriores. Elas estão, essa animosidade, esse desrespeito, esse ódio, vem de outras existências. Nós sabemos também que existem os pais que não cumprem os seus deveres para com os filhos, mas tudo também tem o seu porquê, E o mandamento, Jesus não fala em amar, ele fala honrar. Honrar, já é um passo até a gente chegar a esse amor. Então, honrar significa muitas coisas: dar crédito ou merecimento, exaltar, tratar com distinção, tratar com respeito, fazer que os pais não se envergonhem de nós. Tem várias facetas. Então, não cabe aos filhos, o Evangelho nos fala, penalizar os pais, pelos seus deslizes, pelos seus erros. Importante lembrar também que honrar não significa concordar com todos os erros, concordar com todos os aspectos, em todos os aspectos com a pessoa. Mas essa prática de honrar, segundo o Evangelho nos explica, é de cultivar a empatia, quer dizer, tentar entender a situação do outro, Porque, às vezes, toda a ação era a condição que a pessoa tinha de agir, A frieza, às vezes, vem de questões sociais, históricas. Há um tempo atrás, os pais que tinham aquela fileirinha, não é do nosso tempo não, aquela fileirinha de filhos, não botava no colo muitas vezes, não conversava como os pais de hoje falam, era uma situação um pouco distanciada. Então, são N situações que nós sabemos que existem. E muitas vezes o outro age, mas aquilo é o máximo, é aquilo que ele consegue dar, é aquilo que ele tem dentro dele e consegue dar. Por isso, a empatia é muito importante. A indulgência também, de tentar entender o outro, Cultivar a gratidão, a empatia e a humildade em nossas relações, ainda que seja uma relação que tenha gerado dor. Então, ao honrar, estamos também, todos nós, nos conectando com valores mais elevados, que transcendem o individualismo e que nos permitem desfazer, então, aquelas sequelas que nós carregamos. Então, honrar também além de respeitar, não guardar o ódio. Encarar como seres falíveis, como nós também o somos. E termos a gratidão porque nos ofereceu a vida. Então, o grande motivo, ou o primeiro motivo para termos gratidão e para honrarmos, nos dizem os Espíritos, era eles nos terem possibilitado a reencarnação. Só por isso
né? Só por terem nos possibilitado a reencarnação já é motivo de honrá-los, de agradecer por isso. Ainda mais numa situação em que reencarnar também não está muito fácil hoje em dia. Concordam? Encarnar, porque os jovens já não estão pensando em filhos, né? Já não falam. Eu tenho filhos que nem falam em ter filhos. E eu fico perguntando, gente, eu não vou ser avó? Aí minha filha na cara de pau, mas você já é avó de cachorro. Eu já tá até me convencendo que eu sou avó de cachorro e ponto, né? Eu acho que vai ficar nisso. Então, quer dizer, a reencarnação atualmente não está assim, uma coisa rápida e fácil, não. Né? Porque as meninas, as moças, as meninas, até as mulheres já estão com outros objetivos, né? Outra visão. Então, nós temos que considerar que os 10 mandamentos, eles constituem a base de toda a justiça. Podemos até afirmar e compreender que honrar os pais também é uma questão de justiça, de sermos justos para com eles, né? E que mérito têm os pais para que esse mandamento seja tão importante? Então, a resposta, eu já comentei, é bem simples: serem pais, terem possibilitado a nós a oportunidade de viver na Terra. Já é uma qualificação muito importante para que eles possam ser honrados, respeitados e tratados com consideração. E Kardec, então, ainda reforça o mandamento que está em Êxodo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Então, olha, esse é o único mandamento também que tem um complemento, que tem uma promessa: a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, para compreendermos essa promessa, naquela época do Decálogo, o que acontecia? Os hebreus tinham que ser impressionados, né? Eles achavam-se ainda no deserto e sonhavam com o quê? O que eles ambicionavam? A terra prometida, a terra da promissão, né? Que é Canaã. Então, isso era o objetivo de suas inspirações. Então, vejam bem, quando fala isso, eles não desejavam mais nada além da terra prometida. Então, Deus diz que eles viverão nela longo tempo, isto é, que possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas quando Cristo veio, na verdade, onde já tinham mais desenvolvido as suas ideias, era chegada a hora de entender que essa recompensa, na verdade, não seria na terra, né? Mas seria uma recompensa na pátria celeste, seria a felicidade futura por ter cumprido os mandamentos. Então, se eu cumpro um mandamento, né, eu estou o quê? Eu estou numa posição de felicidade. Né? Eu deixo a terra numa posição de cumpridor do meu dever. Né? Então, Kardec desenvolve também o item piedade filial. E ele já começa dizendo que esse mandamento ele é um resultado da lei de caridade e amor ao próximo, visto que não se pode amar ao seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Né? Porque é um tanto contraditório. A gente sai amando todo mundo, dizendo que ama todo mundo, mas no lar, né, a gente tem uma situação completamente oposta. E Kardec diz isso independente de ser o pai desejado, a mãe desejado. Né? Então, honrar encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então, é a demonstração de afeto, é a compaixão, é o devotamento, é assisti-los nas necessidades, proporcionando repouso na velhice, né? Sempre com uma demonstração de afeto e gratidão. E quantas vezes a gente ouve relatos como se aqueles pais já doentes, já idosos, fossem um peso
né, na vida dos filhos, e onde a reclamação às vezes é constante, né? Eu carrego um fardo, joguei pedra na cruz de Kardec, né? Enfim, uma série de reclamação onde não se tem, né, nenhum sentimento, a não ser aquele de achar que realmente é um peso. Então, se a lei, olha só, por isso que a gente precisa ter a certeza da reencarnação. Se a lei de caridade manda que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente, que perdoe e ame até os inimigos, as obrigações dos filhos para com os pais se tornam ainda maiores. E, nesse caso, devem tomá-las como regra de conduta, pois, se não as cumprir, além da falta de caridade, junta-se a ingratidão, e isto é um crime aos olhos de Deus. Olha, Kardec foi duro, né, nessa fala. Coloca que realmente isso é um crime aos olhos de Deus. E fala mais. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a sua vida material lhe deram a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, né? Porque se nós temos, às vezes, um comportamento que é censurável com aquele, né, que não é da nossa família, imagine com relação àquele que é, né? Porque a família é o nosso primeiro compromisso, né? O compromisso de cuidar, de ajustar, como diz lá o menino que eu ainda não lembrei o nome dele. Então, na Revista Espírita de agosto de 1865, tem uma mensagem interessante do Espírito Lacordaire. O Espírito Lacordaire, ele colaborou, né, com as mensagens, colaborou com a obra de Kardec. Então, no Evangelho, nós temos, eu acho, se eu não me engano, 2 mensagens do Espírito Lacordaire, falando de caridade e de amor ao próximo. Então, ele coloca, o título da mensagem é A Chave do Céu. Mas é uma mensagem bem extensa, eu trouxe aqui um resuminho, uma análise. Ele coloca a caridade como a chave do céu e estabelece uma hierarquia para essa caridade. Lá no primeiro degrau, no topo, ele coloca a caridade para filhos e cônjuges. Olha isso, hein? Filhos e cônjuges. No segundo degrau, assim, não tem ordem, são os, né? Não é que filho seja primeiro, é o primeiro degrau. O segundo degrau, pai e mãe, autores dos vossos dias. Achei tão bonito quando ele coloca isso, pai e mãe, autores dos vossos dias, ou aqueles que criam, né? Aqueles, os pais adotivos ou avós que foram responsáveis pela criação. No terceiro degrau, os irmãos consanguíneos. Olha aí, assim. No quarto degrau, os amigos do coração. E no 5º degrau, os pobres necessitados de caminhada. Então, vejam bem, na verdade, muitas vezes a gente atua com essa caridade no 5º degrau. Né? Não, hoje eu tenho o meu trabalho de assistência, vou visitar, né? Vou fazer visita às pessoas doentes, ou vou distribuir cestas lá na comunidade. A gente atua lá no 5º degrau, mas na família a gente não está falando com ninguém dentro de casa, né?
Então, quer dizer, a gente está pulando etapas aí, põe etapas nisso. Né? Então, ele faz essa chamada, que eu achei muito interessante, porque realmente, às vezes, a gente não pensa nisso. Sou uma pessoa caridosa, gente. Olha, sábado aqui tem a distribuição, tem a visita aos doentes, e o passe, visita no hospital, caridosíssima. Mas em casa, não falo com meu marido, dou fora nos meus filhos todos. Então, ó, tem alguma coisa extremamente, é isso que o Espírito Lacordaire fala nessa mensagem, né? Por isso que a gente diz que a nossa primeira responsabilidade e a primeira caridade está na família. Não tem jeito, né? Está na família. E depois a gente vai estendendo. Ah, mas é porque é difícil, na família é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque nós nos reunimos, né, nem sempre com os nossos afetos, mas também com os nossos desafetos. E a gente ainda tem sorte, porque a lei de Deus coloca desafeto, mas coloca um docinho também. Coloca aquele queridinho que nos ajuda, né? Então, olha como a lei é boa. Não, a gente tem a ovelha negra da família, né? Mas a gente tem outros onde nós já temos afinidade. Então, nós não estamos desamparados nessa batalha, nessa luta. Só precisamos ter mais atenção, porque normalmente é uma tendência nossa realmente rejeitar a dificuldade, né? Não, se eu tenho problema, eu vou rejeitar, né? Então, às vezes, a gente tem uma casa, a gente mora numa casa, mas a gente não pode considerar um lar, né? Porque a casa é a edificação física, material, os tijolos, o telhado. Mas o lar é a convivência, né? É a harmonia, né? É a troca. Hoje em dia, eu não sei como é que vai ficar isso. Cada um com o seu celular no sofá. Cada um com o seu celular, né? Então, a gente precisa pensar. E a troca? E a conversa? Né? E a afetividade, né? E saber o que está acontecendo com o outro. Às vezes a gente não sabe. Gente, eu ficava tão assim abismada, né? Quando a gente chamava um pai na escola para conversar e falar de algumas coisas, ele, não, meu filho, não faz isso. Não faz. Né? Não faz, deve ter sido um equívoco, não faz. Pô, às vezes nem tem tempo, nem conhece. Né? Às vezes não sabe realmente o que está se passando na cabeça daquela criança. Né? Mas é fácil dizer, não faz isso. Meu filho não faz isso. E nega. Né? Então, a gente precisa pensar mais nessa organização familiar, né? Pensar nessas nossas atitudes dentro do lar, porque, como fala aqui, o lar é a oficina, onde está tendo a lei de evolução, nos oportuniza para avançarmos, para santificar o coração. Achei tão bonito, acho que vale a pena botar na porta da geladeira. Para a gente lembrar, né? Para a gente lembrar disso. Assim como, eu não lembro o autor do livro, eu lembro exatamente do rostinho dele, lembro que era de família, mas olha o que eu lembro. Não adianta aturar, suportar. É preciso desenvolver afeto. Olha que difícil. É difícil, né? Mas é isso que realmente nós precisamos. Nós precisamos tentar pelo menos. Então, o Espírito Lacordaire vem falar que a caridade é uma bela e doce vida, é a chave do céu. A caridade. Mas temos que pensar nessa caridade, nesses degraus também. Né? Não fugirmos. O degrau primeiro degrau qual é? Filhos e cônjuges. O segundo qual é?
os autores dos nossos dias. O terceiro, os irmãos consanguíneos. O quarto, os amigos do coração. Quinto, as pessoas necessitadas. Então, né, nós temos aí um objetivo. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz também fala: lembra-te de que a dívida com os teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime, quer dizer, é sempre impagável por sua natureza sublime. Pelo simples fato de nos oportunizarem a reencarnação. Já é uma questão, já temos para com eles uma dívida. Né? Então, nas nossas dificuldades na nossa casa, que todos nós temos, na família, né? Que não há ninguém que não tenha, não adianta. Né? A gente fica sonhando com a família do vizinho, mas a família do vizinho também tem as dificuldades. A gente acha lindo a família do anúncio de margarina, mas essa família é irreal. Né? A família, toda ela vai trazer algum nível de dificuldade, porque dentro da família não se reúnem só os espíritos afins, se reúnem também os desafetos da caminhada, os desafetos que nós vamos, né, desenvolvendo no caminhar. Então, quando a lei de evolução, quando a lei divina nos oportuniza reencarnarmos e nos aproximarmos desses desafetos, é para que a gente, né? E a lei é tão boa que, veja bem, às vezes aquele bebezinho lindo, maravilhoso, foi alguém da nossa relação complicada no passado. Mas a lei é tão boa que vem aquela coisinha fofa, maravilhosa, né? Para que a gente já vá desenvolvendo afeto, já vá desenvolvendo amor, né? Para que a gente agarre, beije, abrace, amamente, a mãe principalmente que tem, né, esse contato mais próximo realmente. Então é aquela coisa mais linda. Mas aí quando chega numa determinada idade, né, aí a cena vai mudar, porque as dificuldades vão aparecer. Então nesse momento é que a gente precisa ter atenção. É nesse momento. Isso aí está me dizendo alguma coisa. E não a gente ficar, mas o seu irmão não faz isso, né? Por isso, seu irmão é fácil de lidar e você nunca entende nada, você não me obedece, você não faz nada. E se a gente fizer isso, a gente só está piorando a situação, né, que já não é boa. Né? Ali é um pontinho de atenção. Então, se a gente tem problemas sérios com nossa mãe, com nosso pai, pontinho de atenção. Né? Acendeu o sinal. Se é com aquela irmã que a gente diz que é encrenqueira, pontinho de atenção. Ela é encrenqueira agora, em outra vida a gente foi encrenca, enfim, né? Porque a gente vive arrumando encrenca, vamos combinar, não é? Então, quando a gente tem a bênção da reencarnação, é justamente para reorganizar as coisas, para tentar melhorar. Então, é um convite a todos nós, né? O mandamento honrar pai e mãe é um convite para todos nós, né? O perdão nas relações da família é um convite para todos nós, para que quando a gente saia dessa vida, a gente possa sair com leveza, sabendo que a gente pelo menos se esforçou. Pelo menos a gente fez a nossa parte. Mas eu estou tentando me aproximar, eu estou tentando perdoar, eu faço tudo, mas ele não aceita. E se ele não aceita, o problema é dele. A responsabilidade é dele. Mas eu preciso aliviar o meu coração. Eu preciso fazer a minha parte. Só que eu também não tenho controle sobre a ação do outro. Às vezes a gente quer ter controle sobre a ação do outro e a gente não tem. Mas eu preciso ter o controle das minhas ações, não é? Então é belíssimo
a gente ter a oportunidade de refletir, né, sobre esses ensinos, à luz da doutrina espírita, à luz da reencarnação, para que fique mais, né, mais leve para a gente, né? Então, naquele momento que você quiser pegar o copo, a garrafa, para tampar na cabeça, você vai lembrar da frase desse livro: não basta aturar e suportar. E se eu quero jogar a garrafa, nem suportar, eu estou suportando, né? Eu já estou partindo para a violência, tá? Então, a gente lembrar disso, que eu acho que essa frase é muito significativa. Não basta aturar ou suportar, é preciso desenvolver a afetividade, o afeto. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos fortifique, porque todos nós estamos nesse desafio, né? Sabemos das nossas dificuldades. Não tem a família perfeita, não. A família perfeita a gente vai construindo, um dia vai ter, se a gente construir, né? Então, que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, que possamos retornar para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz a todos.